Boa tarde a todos. Vamos agora ao tempo para esse domingo aqui no Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Não deixe de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho. Tem o canal do Peter também, que é para Santa Catarina. Aqui tem os diversos vídeos, até da última geada que deu ontem, sábado, aqui em São Joaquim. Então vamos ao nosso tempinho. Antes aqui, vamos primeiro aqui a imagem de satélite. Dá para ver aqui, ó, uma faixa de umidade trazendo nebulosidade e algumas pancadas de chuva, talvez aqui entre a região do leste do Mato Grosso, o sul de Tocantins e a região de Goiás, e aqui na área entre o Amazonas e o Pará. E muita fumaça ainda aqui, ó, pegando bastante enfumaçado nessa área. Aqui no Nordeste também tem bastante nebulosidade entrando. Na imagem do radar, agora no período da manhã, nós tínhamos o que, ó? Áreas de chuva aqui na região ao sul de Campo Grande, algumas áreas aqui no interior paulista. Vamos ver se mais lá para cima tinha. Tem também ali na região de Manaus, mas vamos pegar aqui, mais aqui onde tem mais radares. Aqui, ó, pegando aqui a área do oeste, extremo oeste de São Paulo, aqui a região de Dourados, entre Dourados, pelo visto se deslocando em direção aqui a São Paulo, alguma coisa também aqui ó, no norte de São Paulo, região de Ribeirão, Franca, área do Café, algumas pancadas de chuva. Então é possível que tenha algumas pancadas de chuva nessa faixa ao longo do dia de hoje. Pode ter até alguma incidência de alguma trovada mais forte com granizo e vento. Aqui a gente vê, ó, quase um corredorzinho pequeno de umidade, pegando aqui principalmente aqui o Amazonas, onde nós estamos tendo chuva. Toda essa região aqui está tendo pancadas de chuva, tanto agora de manhã quanto à tarde. Pega aqui o Roraima também, está tendo áreas de chuva e trovada. O Pará está tendo chuva aqui, algumas pancadas isoladas, vai se concentrar mais aqui. Todo o estado está com sujeito, mas boa parte vai se concentrar mais aqui na parte oeste e sul do Ceará. Praticamente nada aqui no Amapá, ou só nebulosidade. Alguma coisa avança também aqui na região de Tocantins, principalmente aqui no sul já está tendo. Aqui nessa área aqui do Mato Grosso já está tendo algumas pancadas de chuva, pegando essa região central, centro-oeste aqui de Goiás. Quem sabe até alguma coisinha aqui em Brasília. No Mato Grosso do Sul, algumas pancadas de chuva estão ocorrendo. Então, todo o estado está sujeito a algumas pancadas de chuva, mas está concentrando mais aqui, ó, nessa faixa. Na Bolívia, praticamente nada de chuva, tempo seco. Aqui do Peru também, talvez aqui mais no final do dia à noite de hoje ou amanhã, segunda. Aqui em cima da cordilheira ou no altiplano também está tendo algumas pancadas de chuva, nas áreas mais altas neve. Na parte selva equatoriana, algumas pancadas isoladas aqui na região da Colômbia, mais à tarde e noite de hoje ou amanhã, e principalmente aqui no sul, no centro-sul da Venezuela. Lá nas Guianas e Suriname, praticamente quase nada. Agora no Mato Grosso, ó, está começando a ter aqui, ó, a metade norte do Mato Grosso e daqui para o leste tem pancadas de chuva, tanto hoje quanto amanhã. Aqui na região do Pantanal e Cuiabá, pode ser que hoje até passe sem chuva, mas amanhã tem uma chance um pouquinho maior, mas não se espera muita coisa não. É mais aqui, ó, da metade da divisa do Mato Grosso do Sul em direção ao Goiás, toda a divisa Goiás, Tocantins, Pará, Amazonas e Rondônia, e toda essa região aqui do Mato Grosso começa finalmente agora, do dia 26, 27 para frente, começa a vir aquelas pancadas de chuva e trovada. Deve melhorar bastante a condição para o plantio aqui da soja, provavelmente, e outras culturas de verão. Acredito que ali a partir já do finalzinho de setembro, início de outubro, já vai estar com uma situação melhor em termos de umidade. Então dá para começar a iniciar, mas cada um faça uma boa análise de sua propriedade para ver se tem uma boa umidade no perfil do solo. Porque ainda não é constante a chuva, ela pode ter períodos de parada, pelo menos em parte de outubro. Então verifique se tem realmente uma boa condição de umidade, mas a princípio, em termos de tempo, começa a descer a umidade aqui para o Mato Grosso, Tocantins, Goiás. Vai dar uma melhorada boa nesse sentido. Aqui, o Mato Grosso do Sul, são chuvas bem irregulares, por enquanto nessa região aqui, ó, ao sul de Campo Grande, de Dourados em direção a São Paulo, como a gente viu aqui no radar, nessa faixa aqui está tendo algumas pancadas de chuva. No Paraná, talvez alguma coisinha aqui no norte do Paraná. Sul de São Paulo também, mas talvez mais no final da tarde ou amanhã. São Paulo como um todo vai ter o quê? Algumas pancadas isoladas de chuva, que já estão ocorrendo aqui nessa região aqui no norte e nordeste de São Paulo, aqui na parte oeste também. No Triângulo Mineiro, talvez alguma coisinha aqui no início do Triângulo Mineiro, quem vem de BH para cá.
Aqui, ó, boa parte de Goiás, nessa região verde aqui, tem pancadas de chuva. Quem sabe alguma coisinha hoje à tarde em Goiânia, aqui em Brasília também. Aqui, ó, no centro-sul de Minas, começa a ter algumas pancadas de chuva. Já deve estar vindo alguma coisinha aqui, ó, nessa parte, apesar de não estar indicando muita coisa. É chuva mal distribuída. No norte de Minas, talvez essa parte aqui, apesar de estar indicando nada, é possível que alguma pancada tenha aqui. E também aqui, ó, nesse nordeste de Minas Gerais, divisa com o Espírito Santo e Rio de Janeiro. No Rio é mais nuvens do que chuva. É possível que hoje seja um domingo aproveitável. Alguma chuvinha isolada na região serrana, dificilmente na capital. Vitória pode ter algumas pancadinhas isoladas de chuva, mais nebulosidade do que chuva. Um pouquinho aqui na direção da Serra do Espírito Santo. Mais nuvens do que chuva em boa parte do Espírito Santo. E do sudeste, essa região aqui, ó, essa faixa aqui, ó, que está indicando algumas pancadas de chuva tanto hoje quanto no decorrer de amanhã. Nessa parte aqui, se tiver chuva, é bem isolada e, no geral, grande parte do sudeste são pancadas mal distribuídas. Pode ter alguma incidência de granizo, alguma trovoada mais forte com vento, chuva intensa, granizo, mas muito, muito pontual. Aqui, ó, até quinta-feira, nós temos o quê? A chuva se espalhando mais pelo Amazonas, Roraima, centro-oeste do Pará. Começa a aparecer alguma chuva aqui indo na direção do Maranhão. Alguma coisinha isolada aqui no Amapá, que já deve estar sentindo a falta de chuva. Aqui na região de Marajó também. Nas Guianas e Suriname, praticamente só mais aqui próximo da fronteira com o Pará e o Roraima. Roraima, pancadas de chuva, mas principalmente aqui, ó, do oeste do Pará, Amazonas, indo até a região da Colômbia e norte do Peru e sul da Venezuela. Toda essa região aqui mais azul do mapa é onde tem uma condição melhor de pancadas de chuva nessa terça, quarta e quinta-feira. Rondônia aqui com pancadas de chuva, principalmente a metade norte. Aqui o norte do Mato Grosso também, algumas pancadas de chuva. O Acre, todo o estado do Acre. O centro-norte do Peru, essa parte aqui entre a Bolívia e o Peru, começa a ter algumas pancadas de chuva. A costa pacífica, como de praxe, seco. Aqui também, ó, no sul do Mato Grosso, se tiver chuva, é bem isolada. Continua em vários pontos aqui do leste, diminui a ocorrência de chuva aqui em Goiás, fica pancadas mais isoladas entre essa terça, quarta e quinta. Aumenta um pouquinho a chuva aqui no Tocantins, tirando aqui próximo à Bahia, que fica mais seco. Nessas regiões aqui, se tiver chuva, são pancadas bem isoladas. Diminui bem a condição de chuva aqui no Mato Grosso do Sul. É possível que terça, quarta e quinta, nada ou quase nada. Um pouquinho mais aqui no extremo sul. Vamos ver aqui. Aqui, ó, no extremo sul do Mato Grosso do Sul. Paraguai também, mais no centro-sul do Paraguai. Essa parte aqui entre o centro-sul da Bolívia e centro-norte do Paraguai. Pouca ou nenhuma chuva, bem isolada. Triângulo Mineiro, boa parte de São Paulo, nessa terça, quarta e quinta, se tiver chuvas, são pancadas bem isoladas, é mais tempo seco. Grande parte de Minas também, mais para tempo seco. Nessas áreas aqui, a chuva está se concentrando mais entre hoje e amanhã. Terça, quarta e quinta, fica mais seco. E aumenta a chuva aqui no Espírito Santo, Rio de Janeiro, litoral de São Paulo e sul de Minas na Mantiqueira. Essa parte aqui provavelmente entre amanhã à noite ou terça e quarta-feira. E aqui avançando ao longo da semana. Mas dá para ver que não está assim de todo tão ruim. Nos próximos 7 dias, 10 dias, está indicando as chuvas o quê? Um volume bem interessante no norte do país, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname. Aumenta um pouco a chuva aqui no Amapá. Chove bem em Roraima, chove bem no Amazonas, no centro-oeste e sul do Pará. A chuva vai se espalhando mais aqui no Mato Grosso. À medida que a gente vai entrando no mês de outubro, começa a aparecer algumas chuvas aqui no Pantanal para ajudar na parte dos incêndios. Melhora a chuva no centro-norte da Bolívia, todo o Peru, dos Andes em direção ao Brasil. Enfim, dá uma melhorada geral. Avança mais a chuva aqui no Tocantins, pega a região, a capital Palmas, avança aqui no Goiás. Então, provavelmente do fim de semana agora para a semana que vem, sem ser essa outra, a chuva se espalha mais por essa região aqui. Por isso que eu digo, à medida que a gente for entrando em outubro, vai melhorando aqui no Mato Grosso para o plantio em praticamente todo o estado. Essa região aqui também começa a melhorar aqui em Goiás. Tocantins vai melhorar a parte de pastagem nativa, implantação de pastagem, plantio da soja e outras culturas de verão.
melhora a qualidade do ar, começa a reduzir a temperatura, dá uma melhorada geral. Aqui no sudeste, melhora mais no centro-sul de Minas, começa a aparecer chuva aqui no Triângulo Mineiro, também reduzindo a temperatura, espalha um pouco mais aqui em São Paulo, principalmente o litoral sul e oeste de São Paulo, o sul do Mato Grosso do Sul, o centro-sul e leste do Mato Grosso do Sul, continua ainda ruim essa parte centro-oeste de Mato Grosso do Sul e sudoeste aqui do Mato Grosso. Então, entre a região de Cuiabá, Campo Grande, indo para Bolívia e norte do Paraguai, todo esse miolo aqui ainda fica devendo a chuva, mas pelo menos aparece, alguma coisa aparece. Para o plantio, começa a melhorar aqui em Rondônia, Acre, sul do Amazonas, sul do Pará, Tocantins, Goiás, toda essa região aqui começa a melhorar. Aqui vai começar a melhorar para a parte do café, a recuperação dos cafezais, a parte de fruta também, citricultura, pessoal que, enfim, culturas em geral que precisam d'água, a parte das pastagens também, quem já tem cultura em andamento aqui também, vai começar a ajudar nesse sentido. E principalmente, melhora a qualidade do ar, reduz a temperatura, começa a melhorar um pouquinho a parte da umidade do solo, e aos poucos também, pelo menos eu acho que diminui assim, não deixa piorar tanto a diminuição das represas. Talvez ainda diminua, porque demora para toda essa região aqui do Vale do Paraná começar a melhorar, ainda vai um pouquinho, ainda vai em mais alguns meses. Aqui no norte de Minas também, ó, ainda não tem muita chuva, mas já começa a aparecer alguma coisa. BH também já começa a ter algumas pancadas de chuva nesses 10 dias. O norte do Brasil indo até o nordeste acima da média. Aqui, apesar da melhora, ainda continua indicando abaixo do normal. Boa parte dessa anomalia negativa é em função ainda de setembro, comecinho de outubro. Aqui, ó, sudeste ainda continua. Tem a volta da chuva? Tem, mas ainda não naquela quantidade ideal. Parte por quê? Isso aqui ainda é reflexo de setembro. Hoje é dia 26, então tem 4 dias de setembro e a primeira semana de outubro. Então, outubro começa a marcar a transição. Acredito que no mapa de quinta-feira que vem, ou até mesmo amanhã, já comece a melhorar um pouco nesse sentido. Aqui no Paraná, uma boa surpresa. Vai melhorar a condição de plantio no Paraná, também aqui em sul de São Paulo, com chuva acima da média. O Mato Grosso do Sul, partes do Paraguai, Bolívia, sul do Mato Grosso, essa região aqui ainda continua precisando de um bom volume de chuva para ter um plantio mais seguro. Mas algumas áreas já dá para começar. Temperatura normal agora, né? Calor em toda essa região aqui, com mínimas variando em média de 20 a 25 graus, alguns pontos 25, 27, mas calorão em toda essa área aqui. Aqui são áreas altas, aí fica mais friozinho. Aqui no leste do Mato Grosso, alguns pontuais de 17, 19 graus. Aqui em Goiás fica mais fresquinho, principalmente em Goiânia e Brasília. Tocantins também calor. De maneira geral, o calor predomina. Fica mais fresquinho aqui, ó, no centro, sul e leste e sul de Minas, por causa da altitude, e também tem um pouco de ar frio entrando. Mínimas aqui que ficam um pouco abaixo de 5, 10 graus na Mantiqueira, na parte paulista, carioca e principalmente mineira. São Paulo amanhã talvez aí uns 15, 17 graus. Rio de Janeiro provavelmente uns 19, 21. Aqui Vitória provavelmente na faixa aí de acho que uns 19, 21, 22 graus, BH uns 16, 18, dependendo do local da cidade, Brasília e Goiânia na faixa também 16, 18, Campo Grande quente, 22, 24, Cuiabá 24, 26, Assunção, Paraguai começa a esfriar, La Paz é o frio de sempre, ela é muito alto. A máxima, olha, diminui o calor nessa região aqui, ó, deu uma boa diminuída. Tu vê que Rondônia estava muito quente, ali Porto Velho, Rio Branco. Aqui, ó, a metade norte do Mato Grosso, que andava com temperaturas bem acima de 38, 40, 42, dá uma boa diminuída na temperatura. Então começa a diminuir o calor aqui, porque está entrando o quê? Começou a entrar umidade. Ainda faz calor nessa grande área aqui escura do mapa, avançando até o nordeste, mas diminui também. Diminui o calor aqui na região, ó, Palmas, talvez não passe de 35, 37. Aqui Brasília e Goiânia não deve passar muito aí essa região aqui, ó, Brasília e Goiânia, não deve passar muito dos 30, 33 graus, 34. Triângulo Mineiro também diminui o calor. Aqui, ó, fica na faixa de 35 a 37 graus.
diminui o calor aqui no norte, noroeste e oeste de São Paulo, ainda quente aqui no Mato Grosso. Essa região aqui, ó, é que pode chegar a 39, 41 graus. As outras ficam entre 34 e 38. Diminui o calor em BH na faixa de 33, 34 graus. São Paulo, 28, 30, um pouquinho mais. Rio de Janeiro, uns 32, 34. Vitória, uns 28, 30. Campo Grande, uns 37, 36, 38 graus. Cuiabá, 37, 39, mas diminui bem, ó. E vai diminuir mais. Na terça e quarta fica mais fresquinho nessa região. Não é que vai fazer frio, diminui o calor, depois ele aumenta de novo lá na quarta, quinta e sexta e fica mais seco. Mas em relação à semana passada, essa região aqui diminui o calor no geral. Vai ter um outro pontual acima de 40, principalmente nessa região aqui. Mas de maneira geral dá uma diminuída. Tanto que de hoje até o final do mês, tudo isso aqui fica acima da média. Aqui é a projeção para os primeiros 7, 8 dias de outubro. Tu vê que aqui diminui a temperatura em função da chuva, aqui começa a diminuir a anomalia positiva, a chuva vai aos poucos entrando, entra um pouco de ar frio também. Aqui, ó, no sudeste ainda faz calor até o dia 5, 6, 7, 8 de outubro. Vai diminuindo aos poucos, a umidade vai vindo para cá e vai entrar um pouco de ar frio, que vai fazer frio aqui no sul, esfria aqui no litoral do sudeste. Então um pouco de ar frio também entra misturado com a chuva. Mas vamos ter ainda calor, principalmente em Goiás, Minas, Bahia, sul do Tocantins. Diminui bastante o calor aqui no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bolívia, Paraguai. Não é que vai fazer frio nessas áreas, vai diminuir bastante o calor. Pode até ter um pouquinho de frio em alguns dias aqui no Mato Grosso do Sul, Paraguai, Paraná e São Paulo, por causa do ar frio que vai estar atuando em partes do sul. Então não deixe de acompanhar, se inscrever, acionar o sininho, tem os diversos vídeos, tem aqui o canal do Peter também. Então acompanhe, a gente volta amanhã com a previsão estendida, torcer para que aquelas chuvas acima da média que vem acontecendo já há várias rodadas, continue se mantendo nessa semana que vai entrar. Um bom domingo a todos, voltamos na segunda. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.